Olá, pessoal. Dando continuidade aí no que a gente estava se propondo para falar com vocês sobre a discursiva. Então, assim, eu vou só, antes de começar, que está começando o vídeo aí, dá um likezinho aí para ajudar a gente também. Mas é só para dizer a vocês que eu não sou professora de língua portuguesa, tá certo? Eu sou pedagoga. E aí, eu não sou habilitada para falar com vocês sobre a estrutura da redação, certo? Corta para, claro, que a gente tem algumas coisas para acrescentar. Mas o que meu foco principal aqui é trazer para vocês conteúdo para que vocês possam construir essa discursiva, tá certo? Às vezes, quando a gente tem um argumento, fica mais fácil, né? Quando a gente tem possibilidade de argumento. E às vezes a gente acha que as discursivas vão ser muito diferentes, às vezes não são, sabe? Às vezes elas vão tocar num assunto que no final das contas você pode desenrolar com aquele mesmo argumento, né? Não sempre, mas quase sempre, entenderam? Então, por exemplo, esse que eu trouxe agora tem vários argumentos. Eu escolhi falar com vocês hoje, vou citar os outros que eu acho que caberia, mas o que eu vou mais detalhar com vocês hoje é o que fala do Plano Nacional de Educação. Por quê, Marcela? Porque é um tema que eu ainda não gravei aula sobre ele, não vai ser uma aula sobre o Plano Nacional de Educação, mas eu vou falar sobre ele, já ajuda, já para dar aí uma revisão para o pessoal que ainda não, que está acompanhando a gente aí, né, e dar uma dica de estudo, tá? Eu sempre falo assim, tem uma participação que é imprescindível, e ele tá nela. Plano Nacional de Educação, gente, é imprescindível para vocês, tá certo? Mas vamos lá, sem mais delongas, para a proposta que eu tenho para vocês aqui. Eu bolei, de onde você tirou isso aí? Vozes da minha cabeça. Eu peguei um negócio desse na internet, achei legal, o cara citando o artigo 205. Aí peguei e bolei outro resto meu e fiz aqui, tá certo? Então, não peguei de banca. E se for de alguma banca, já foi tão distorcido que não deve ser assim mais. Mas aqui não tem fundo nenhum que esteja. Não é sobre isso, não é resolução de questão, não é isso. É só para a gente pensar como é que a gente construiria uma discursiva, tá certo? Então já estou falando logo para vocês. Ah, eu sei essa questão de. Se você sabe, bota aí nos comentários, tá? Porque eu não sei não. Eu fiz de propósito, sabe? Para que ela ficasse. Eu queria pegar os temas e jogar para vocês, entendeu? Então, eu fiz aí uma miscelânea. Vamos ler. O artigo 205 da Constituição aborda que a educação é direito de todos e gera obrigação ao Estado, governo, de promovê-la e incentivá-la. Vejamos o texto constitucional. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da família, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A educação é o primeiro direito social exposto na Constituição Federal em seu artigo 6º. E desde a promulgação da Carta Magna, esse direito tem sido perseguido para que irradie para todos, sem discriminação e ou distinção de qualquer espécie. Não é irrelevante lembrar que à época da promulgação, cerca de 25% da população brasileira era analfabeta, mas nas palavras do então deputado Ulisses Guimarães, desculpa, gente, em seu discurso na tribuna do Congresso Nacional. É como forma de que a educação seja efetivamente direito de todos, que a própria Constituição Federal determina que a União não deve aplicar menos de 18%, e os estados e municípios deverão aplicar não menos de 18%, e a União não menos de 25%, a União não menos de 18% e os estados e municípios não menos que 25% da receita com impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino,
Tal é a força congente desse artigo que não há aplicação, que a não aplicação pode resultar em impedimento dos entes que receberem transferências voluntárias além da intervenção do ente no outro. Artigo 34, inciso 3º. Não vou trazer isso para vocês. Estou olhando aqui se tem bichinho, gente. Não vou trazer esse artigo para vocês, mas é assim. Nas minhas aulas eu sempre falo assim, não tem conversinha. Entendeu? Não tem. Tem que aplicar. Tá certo? A aplicação é essa, está descrita na Constituição. Ela é vinculatória. Então, ela vincula a arrecadação dos entes, certo? Por que eu trouxe esse trecho? Lá na prova, tem prova que traz, né, um textozinho para contextualizar. Outros não trazem essa contextualização enfim. Mas eu quis trazer uma contextualização para que você entenda que aqui ele já está te dando um argumento, tá? Nesse textinho aqui, você já pode notar que ele está dizendo que uma forma de concretização do artigo é através do cumprimento exato do plano de gestão desse recurso. Você há de concordar comigo, né? Ora, se a Constituição guardou para a União, ou guardou para os entes, um contingente financeiro, se esse contingente financeiro for plenamente administrado, provavelmente a educação vai ter a repercussão que merece, né? E o seu texto pode versar aqui, não é o que eu vou abordar, não, mas eu só estou dando a vocês um exemplo. O seu texto pode argumentar sobre essa prática de fiscalização, certo? Sobre a avaliação desses recursos e como esses recursos estão sendo aplicados na educação. Porque, como vocês sabem, o dinheiro ele é repassado, né? Quem não viu a aula da Constituição, da educação na Constituição, votem aí um vídeo e olhem e assistam a aula. Lá na aula eu explico para vocês exatamente isso, tá certo? Então, assim, existe a vinculação do recurso e há a necessidade dele ser aplicado. Só que ele é aplicado na ponta, ele é aplicado lá naquela escola, lá naquele caixa escolar. Então, a fiscalização ela tem que vir da ponta para o início. Ela tem que ser bem detalhada e ela precisa ser baseada em avaliações, em critérios honestos, né, digamos assim, e critérios justos, certo? De distribuição e de coordenação. Então, porque assim, é muito recurso. Realmente, nós temos bastante recurso. Mas a gente, hoje no Brasil, aí eu estou falando uma opinião minha e a gente está falando aqui de um artigo de opinião, a gente precisa muito falar sobre gestão. Eu acho que um problema grande que nós enfrentamos aqui é uma gestão muito deficitária. Então, é um argumento muito importante, um argumento muito válido, quando você pensa em como esse dinheiro público está sendo gasto, tá certo? Então, é um argumento aí que vocês podem desenvolver, tá? Não vou desenvolver ele aqui porque não é meu foco, não era isso que eu estava querendo falar, mas eu achei importante falar sobre essa proposta. Eu quero tratar desse tema com vocês sobre outro prisma. Vocês vão entender por quê. Vai falar de recurso público, vai falar de gestão, mas não sobre esse prisma da fiscalização, mas sobre o prisma da avaliação e do diagnóstico do orçamento, certo? E como a gente planeja esse orçamento. Quais são os critérios, né, para que a gente pense nesses gastos com educação, tá certo? Mas aí vocês vão entender o ponto que eu estou querendo chegar. Vamos ver a proposta? A proposta diz assim: de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal,
A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será provida e incentivada em colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No contexto atual, espera-se que as instituições de ensino e os educadores ajudem os educandos a aprenderem a pensar, a refletir, a adquirir estruturas mentais para a aprendizagem autônoma e a dominar conceitos científicos básicos das diferentes áreas do conhecimento. Para criar e organizar um trabalho pedagógico crítico e comprometido com esses objetivos, a escola exerce uma função social. Eu sempre falo isso, gente. Guardem isso na cabeça, na qual possibilita ao aluno conhecimento científico. Nesta abordagem, explique como a escola pode contribuir para o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Seu artigo de opinião deverá obrigatoriamente atender às seguintes exigências: ser redigido no espaço destinado a versão definida em folha de redação. Eu coloquei aqui só para vocês sentirem como é que faz, quem ainda não fez. Apresentar explicitamente o ponto de vista fundamentado em no mínimo 2 argumentos. Ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa. Ter um título. Ser redigido em prosa, não em verso. Conter no máximo 35 linhas. Respeitar as normas de citação de textos. Não ser assinado nem mesmo com pseudônimos. Pessoal, eu trouxe isso aqui para vocês porque vocês façam favor a vocês mesmos, tá? Leiam, porque isso avaria, viu? Avaria de banca para banca. Avaria de banca para banca, viu? Leiam essas exigênciazinhas. Já leram o edital? Muito bem. Chega na hora da prova, leia, tá certo? Prestem atenção, ok? Aqui ele disse assim, que no mínimo 2 argumentos. Meu amor, ele não falou para você ter só 2 argumentos, ele disse no mínimo ter 2 argumentos. Por isso que eu sempre falo, para mim a fórmula perfeita de uma discursiva é você, eu acho que em qualquer área de humanas, que é regida, né, por lei e tudo, não só o direito. Mas a gente tem que falar, sim, de uma legislação e também de uma praxis, de uma teoria na prática. Por quê? Porque a gente tem que se embasar, tá certo? Não adianta, é como a gente fala, a gente não trabalha solto, né? A gente tem uma legislação e a gente trabalha amarradinho. Se a gente for realmente pesquisar, nós estamos sempre vinculados a alguma legislação. Então, não se percam nisso. Eu acho que sempre um dos argumentos que você vai trazer, você precisa trazer um argumento jurídico. O jurídico, o que eu estou dizendo é jurídico, mas assim, alguma dessas leis que você estudou, o plano e tal. E, claro, alguns argumentos pedagógicos. Alguns não, argumentos pedagógicos, né, meus amores? Porque isso é uma redação de pedagogo, né? O que eu falo para vocês? Tem aquela primeira proposta que eu falei para vocês, lembra lá que eu falei lá em cima? E a fiscalização, como é que acontece? E aí eu falo para vocês, um dos argumentos que vocês poderiam colocar aqui na efetivação, que ele está falando assim, como é que você vai efetivar o pleno desenvolvimento do educando? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, eu trouxe para vocês aqui um pensamento do que é esse pleno desenvolvimento. O pleno desenvolvimento que foi descrito na Constituição, ela tem a visão que se tem é que a educação, ela é uma educação social. A escola é um meio social. Ela é o meio pelo qual você modifica a sociedade. Então, quando você pensa em pleno desenvolvimento, você tem que pensar que a escola é a porta de entrada para os futuros cidadãos. É lá que você vai formar essas pessoas. Então, pleno desenvolvimento, você vai dar a essa pessoa a possibilidade
dela ser inserida na sociedade e desde que ela seja inserida na sociedade, ela seja produtiva. Que essa inserção na sociedade seja produtiva e crítica. Então você vai criar, você vai dar condições que essa pessoa se desenvolva. Você vai dentro do ambiente escolar, você vai dar subsídios para que essa criança, esse adulto, essa criança, esse adolescente se desenvolva para ser um adulto crítico, né, que pensa criticamente, baseado em expertise científica, baseado no que ele aprendeu no decorrer dos anos escolares dele, tá certo? É mais fácil de pensar do que falar, né? Mas basicamente, quando você fala de desenvolvimento pleno, é você ter o currículo, mas que esse currículo seja efetivo, para que esse conhecimento que a criança adquiriu na escola, ela vá utilizar no meio social dela, inclusive na formação para o trabalho, tá certo? Na minha aula passada, eu também estou falando sobre isso. Então, assim, eu até tenho uma citação aqui que eu anotei de um julgado do STF, no qual ele determina o que seria o pleno desenvolvimento do educando. E o ministro Lewandowski, o voto dele é muito bonito, assim, recomendo, assim, quem quiser ler. Mas eu acho que tem uma frase, que é a frase que, né, que eles sempre colocam no final, é a frase que dá o entendimento do que foi ser julgado. Ele diz assim: o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino brasileiro é o desenvolvimento pleno. Então, o que é, se vocês pararem para pensar, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, que o núcleo, que a missão, que o objetivo, né, que é o objetivo, o norte da educação brasileira é o desenvolvimento pleno. E o desenvolvimento pleno é o desenvolvimento para a cidadania, é o desenvolvimento para a sociedade. Então, partindo desse pressuposto, olha aí para onde que eu fui, gente, eu viajei, legal. Mas deixa eu te dizer, sabe de onde eu tirei esse julgado? De um julgamento que teve como base teórica o artigo 205. Tá vendo? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque se a gente for pensar se você for raciocinar em cadeia, se ele está falando que o desenvolvimento pleno é o núcleo duro, e o núcleo duro é o desenvolvimento social, e quando você pensa em verbas públicas, né, que foi o primeiro argumento que eu coloquei lá para vocês, a gente tem que pensar na boa aplicação dessas verbas. Como é que acontece como é que a sociedade, como é que a escola e como é que os professores, todos envolvidos, né, na aprendizagem, podem fazer isso, né? Pelo desenvolvimento pleno. Para mim, o primeiro argumento é respeitando, né, as regras com relação a esses recursos, tendo transparência e gestão democrática, né, na aplicação desses recursos, e dando à sociedade a participação ativa nos desdobramentos desses recursos, por exemplo. Então, quando você fala da gestão participativa, da gestão democrática, você está desenvolvendo cidadãos em pleno, você está tendo pleno desenvolvimento. E olha só, você está abordando, inclusive você está aprofundando, porque você está alcançando os pais de suas crianças, entendeu? Então, quando você coloca a criança para participar dentro da escola, do conselho escolar, do conselho de classe, do grêmio estudantil, quando essa criança participa das tomadas de decisões dentro da escola, você está dando efetividade e desenvolvimento pleno, certo? Espera aí, que é um argumento que eu colocaria, tá certo?
Embasado em quê, Mauricene? Embasado no próprio artigo aí e também na LDB, tá certo? A LDB fala da gestão democrática. Para você não ficar citando só a Constituição, porque a Constituição fala da gestão democrática, mas a LDB também fala. Então, assim, né, para você ficar chique, né, para sua argumentação ficar muito mais elaborada, quando você for falar da gestão democrática, você pode falar da gestão democrática citando a LDB, que é um dos princípios declarados lá na LDB. Ok? Então, quando você fala desse argumento, você diz assim, numa gestão democrática, os alunos, tais quais os professores e toda a sociedade, está participando ativamente em pleno desenvolvimento do seu papel de cidadão. Então, a criança está vivendo a cidadania na prática, tá certo? Esse é um argumento. Outro argumento que você pode cadenciar nesse argumento de gestão democrática é sobre as necessidades da escola. Então, as necessidades da escola, elas precisam ser atendidas. Você viu como é que ele fala aí no artigo? Ele fala assim, ó. Promovida... sim. E o artigo também fala, né, na promoção e incentivo com a colaboração da sociedade, né? Era um outro trechinho que eu esqueci de falar com vocês, que vocês podem pegar do artigo para ser um argumento de vocês. Mas ele fala assim, seu preparo para o pleno exercício e qualificação profissional. O pleno exercício da cidadania, meu pessoal, é você pensar na educação de forma que ela seja efetiva. Então, quando você pensa no currículo, por exemplo, naquele currículo que você, por exemplo, constrói para o ensino médio, que são os conteúdos os quais são construídos dentro da escola, a comunidade precisa ser ouvida. A comunidade precisa ser ouvida para saber quais são os conteúdos que de fato vão fazer diferença para a vida dessa criança. Entendeu? Como é que é a escolha desse conteúdo? Passa pela comunidade escolar, passa pelos alunos, os alunos são ouvidos. Então, é um outro argumento. E assim eu fecharia uma discursiva nesse sentido. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que quando você pensa em educação, a educação começa pelo planejamento, tá certo? A educação começa pelo currículo. A educação começa pelos cronogramas da escola. Por tudo que você precisa pensar antes de começar a dar uma aula. Então, você também pode falar, um dos argumentos que você pode começar falando aí é sobre a necessidade de você, dentro da escola, pensar e repensar o currículo para os fins que eles são propostos, que é a efetivação da aprendizagem. Então, o currículo, ele é pensado, é um currículo, é uma base comum, mas ele é um currículo pensado para o desenvolvimento de habilidades básicas. Então, o seu foco, quando você vai fazer o plano da escola, é pensar nas habilidades que a sua escola precisa desenvolver. Para que você faça esse plano, para que você tenha esse parâmetro, você precisa avaliar a sua escola. Então, existe um artigo ali, lá na Constituição e na LDB, que fala que é necessário avaliações contínuas e avaliações externas, tá certo? E que essas avaliações vão monitorar o aprendizado. Então, veja, a gente já está montando aqui uma outra redação, né? Que não tem nada a ver com a primeira. Mas vocês entenderam que é um argumento? Por quê? Porque se eu tenho um quarto ano, um terceiro ano que ainda não está lendo, o meu currículo não vai ser de terceiro e quarto ano, pelo menos até que nós não vencemos a alfabetização. Por quê? Qual é o meu primeiro objetivo? Alfabetizar. Letra A. Então, esse pensamento com o objetivo que você tem dentro da sua escola, tá certo? Mas aí eu tô pensando com vocês
lá no final, né? No ponto. Mas, Marcela, como é que eu vou montar o meu plano? E aí é onde que eu queria alfinetar vocês, assim, perguntar a vocês aí se vocês estão estudando. Por quê, pessoal? Porque nós vamos começar a pensar em. A gente vai começar a pensar um pouco sobre as outras partes da legislação. Vamos pensar em um argumento. Gente, meu bicho aqui estava descarregado. Vamos pensar em um argumento que possa me trazer, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. Ai, Marcela, nada a ver, cara. Olha só, ele perguntou assim: nesta abordagem, explique como a escola pode contribuir para o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pode, você pode argumentar, você pode dizer assim. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma parada aqui. Olha. Será que eu não abri? Pronto. Pessoal, eu puxaria lá pelo artigo 14, 214, que ele diz assim, lá no artigo 214 ele diz que deve ser aprovado o Plano Nacional de Educação, que tem como metas, tá certo? Então vamos lá. Ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, antes da gente passar para lá. Ó, vocês vão aqui. E aí vocês têm aqui a Lei 3.005, que aprova o Plano Nacional de Educação, tá certo? É importantíssimo que vocês leiam essa lei. Tanto é que agora a gente vai falar um pouco sobre ela. Como é que você pode tirar muito conhecimento de uma leitura dessa? E aí aqui embaixo tem as metas e estratégias. Que eu acho que todo mundo já estudou muito isso, porque senão não estaria aqui fazendo um concurso. Vou fazer sim uma revisãozinha com vocês, vou gravar um vídeo só de Plano Nacional e Plano Nacional para Recursos Humanos, mas eu acho que todo mundo já deve ter batido essas metas. Mas assim, eu tô falando isso porque geralmente a galera pega e esquece de ler a lei, né? É normal, gente. Eu também já fiz muito isso. Aí não lê a lei que autorizou, né, que implementou o plano, viu? Desculpa, gente, o barulhinho aí. E é muito importante, viu, que vocês leiam. Vamos lá. Eu não vou marcar nada. Eu não sei se vocês acham bom marcar. Eu tenho que fazer alguns testes aí com vocês, fazerem algumas enquetes para saber como é que vocês gostam. Eu queria muito ter uma mesa digital, me ajudaria muito. Mas eu preciso monetizar, né, gente? Porque são equipamentos caros e até que eu consiga ter dinheiro para investir aqui, você sabe como é uma luta, mas a gente segue aqui com essa proposta de fazer isso aqui. Eu tentei, né, ver se eu fazia algumas aulas pagas, mas não rolou. Justamente porque não é porque eu quero ganhar dinheiro só, é porque eu quero investir aqui, entendeu? Fazer umas aulas mais bacanas. Mas a gente chega lá. Vai dar certo. Vamos lá, pessoal. O que ele fala? Artigo 1. É aprovado o Plano Nacional de Educação com vigência de 10 anos. Vocês já sabem disso. São as diretrizes. Se liguem aí. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. Guardem isso na cabeça. Guardem isso na cabeça. Não é aula de direitos humanos. Sim, eu nem falei, tá? Isso aqui dava sair tranquilamente baseado em todo aquele conteúdo de direitos humanos que eu falei com vocês. Também dava. Mas a gente está falando de legislação, eu vou focar só aqui. Melhoria da qualidade da educação. Olha aí. Formação para o trabalho e para a cidadania.
com ênfase nos valores morais, éticos e que em que se fundamenta a sociedade. Pessoal, pega esse aqui, inciso 5, guarda no coração. Promoção do princípio da gestão democrática. Uhul! Olha aí. Promoção humanística, científica e tecnológica. Pessoal, às vezes eu escrevo de um lado contrário e ele não pega, viu? Perdoa nós aqui, deixa eu fazer do lado certo. Menino, você não vai não? Olha aqui. Não foi. Tem hora que ele é teimoso, mas vocês entenderam, né? Promoção humanística do país. Estabelecimento de metas. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegura o atendimento às necessidades, valorização dos profissionais, promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos. Olha aqui. Diversidade, sustentabilidade socioambiental. Vamos lá. As metas previstas no anexo dessa lei serão cumpridas no prazo de vigência de 10 anos, né? As metas previstas deverão ter como referência a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, PNAD, o Censo Demográfico, o Censo Nacional de Educação Básica, né, que é o Educacenso, mais atualizados disponíveis nas datas da publicação dessa lei. Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o esforço da pesquisa com fins estatística, porque assim, é só para a gente passar onde eu quero. Pronto, cheguemos. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo, de avaliações periódicas das instâncias do MEC, do Senado e da Câmara de Deputados, do CNE e do Fórum Nacional de Educação. Compete ainda às instâncias que estão lá em cima divulgar e realizar os resultados de monitoramento, analisar e promover políticas que assegurem a implementação das estratégias, analisar e aprovar a revisão percentual de investimentos em educação. A cada 2 anos, ao longo do período de vigência do PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, publicará estudos para aferir a evolução e cumprimento de metas. Olha aí, galera. Ah, peraí, ficou errado. Olha aí. Com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como estudos e as pesquisas que se trata do artigo 4º. Vai pegando a avaliação aí, galera. Sem prejuízo às outras fontes. Parágrafo 3º. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência e poderá ser ampliada. O investimento público em educação a que se refere o inciso engloba recursos aplicados, parará. É porque não é para agora. Será destinada à manutenção do desenvolvimento, acréscimo de recursos, Aí tá falando aqui, pessoal, das conferências, né? Que é o Fórum Nacional de Educação, que eu sei que você já deve ter ouvido falar quando vocês estavam estudando aí, né? Que a ele cabe acompanhar o PNE e promover a articulação com as conferências de educação, para falar sobre o desenvolvimento do PNE, certo? Vamos lá. A União dos Estados Unidos atuará em regime... Agora chegou aonde eu queria que vocês prestassem atenção. Veja, lá em cima, quando a gente fala do PNE, a gente tem a sensação de que ele está longe da casa da gente, que ele é uma coisa do governo, do governo estadual, mas é um lei do engano. Porque o que está no plano é o que você aplica no chão da sua escola. Eu trouxe essa argumentação para vocês perceberem como vocês podem evoluir nesse pensamento. Vocês podem perceber
que esse tipo de política pública está dentro da sua escola. Você participa disso. Eu vou provar para você no desenvolvimento da argumentação, tá certo? Então, veja só. O que eu estou querendo dizer, onde eu estou querendo chegar. Eu estou só passando, pessoal, para a gente dar uma revisão. Então, vocês veem que eu tô até no parará, né? Porque vocês já leram isso umas 30 vezes, né? Espero que sim. Aí, vamos lá. A União, os estados, o DF e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das metas e implementação das estratégias desse plano. Ai, meu Deus. Ficou o plano de fora. Vocês entenderam que a aplicação do plano cabe a nós. Por que eles estão falando nos estados e municípios, mas cabe a nós? Guarda aí. Olha aí. Caberá aos gestores estaduais, que aí no caso federais e estaduais, que no caso seria o executivo, né, adotar as medidas governamentais necessárias para o alcance das metas. As estratégias definidas no anexo dessa lei não elidem a adoção de medidas adicionais do âmbito local. Os sistemas de ensino do DF, do estado do DF e município criarão mecanismos para acompanhar a execução das metas. Olha aqui. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar o território étnico-educacional. Falei isso lá na outra aula. E a utilização de estratégias que levem em conta a identidade e a especificidade sociocultural e linguística de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia informada a essa comunidade. Pessoal, eu acho isso aqui importantíssimo de vocês colocarem na cabeça. Esse parágrafo, ele é importantíssimo. Tem aqui, tem na LDB, tá certo? Tem em leis dispersas. Essa consciência de que a efetividade da educação passa pela efetividade pela vivência efetiva desses alunos. Porque não adianta você educar esse aluno para não viver, né? Com conteúdos que ele não vive na prática, tá certo? Então, você precisa estar... todo esse plano educacional aqui, ele tem como visão, ele tem como alcance o pleno desenvolvimento do indivíduo. Então, é individualizar, é pensar naquela comunidade, naquelas crianças e naquelas necessidades, tá certo? Vai guardando tudo isso aí. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação. O fornecimento do regime de colaboração respectivos incluirá a instituição permanente de negociação, fortalecimento do regime de colaboração. Eu sempre estou tocando nesses assuntos de colaboração. O município, o Estado e o governo federal trabalham em colaboração. O Estado, o DF e os municípios devem elaborar seus correspondentes planos de educação, certo? Ou adequar os já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes e metas do PNDE. Os entes federais estabeleçam os respectivos planos e estratégias que assegurem a articulação das políticas educacionais, sociais e culturais, considere as necessidades... Olha aí, de novo. Vou marcar de novo. Considere as necessidades específicas da população do campo e das comunidades indígenas e quilombola, garanta atendimento às necessidades específicas de educação especial e promova a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Aí vamos lá, os processos de elaboração. Ele está falando aqui sobre o processo de elaboração, tá certo? Aí está falando os prazos. Aí ele fala assim, estou pulando aqui para a gente andar mais rápido. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica... gente, avaliação. Lembra que eu falei para vocês? Construir a fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica, para orientar as políticas públicas nesse nível de ensino. O sistema de avaliação a que se refere o CAPT acontecerá de 2 em 2 anos. Aí vocês já conhecem, né, essas avaliações, não é isso? Que vai sair o IDEB, parará, não vou falar sobre isso, vou só pular.
Até o final do primeiro trimestre do nono ano, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso, sem prejuízo das prerrogativas, o projeto de lei ao próximo Plano Nacional de Educação. Vamos às metas da educação infantil. Vamos à meta do ensino fundamental. Mário, por que você vai pegar o ensino fundamental? Porque eu conheço. Tô brincando, gente. Vocês podem escolher aqui. Mas eu quero que o PNE falou assim. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência a taxa líquida de matrícula do ensino médio de 85%. A gente tem essa taxa líquida hoje? Não, né? Aí ele fala aqui, ó, inclusão. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com a deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, acessibilidade para educação, o acesso à educação básica, ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede de ensino regular e com garantia do sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas, serviços especializados e públicos conveniados. Alfabetização infantil. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. E aí eu vou fazer um parênteses para você. Como é que tá agora? Esse plano tá desatualizado, né? Vocês já sabem disso. Porque a alfabetização é até o 2º ano, né? O ciclo da alfabetização. E aí, pessoal, eu vou conversar com vocês aqui. Educação integral, qualidade de educação, fomentar a qualidade de educação básica em todas as etapas de modalidade, com melhoria do fluxo. Eu podia ficar aqui, falou da diversidade, falou várias coisas que cabem aqui. O que eu tô querendo mostrar para vocês é que qualquer uma dessas metas complementaria seu argumento. Por quê? Porque eu tô dizendo que eu dentro da escola, então vamos voltar para lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá para nossa redaçãozinha. O que eu posso falar do meu artigo? Qual seria a minha defesa aqui? Que nós, na escola, precisamos ter, assim como existe o PNE, um plano educacional. A gente precisa ter um planejamento anual. Então, pessoal, como é que uma escola... Olha, gente, o tanto que essa professora aqui rodou para chegar nessa argumentação. Mas sabe o que é isso, pessoal? Quando eu vou pensar aula aqui para vocês, eu fico, meu Deus, como é que eu faço para dar um maior número de conteúdos numa coisa só? Porque o pessoal pede muito discursiva. E discursiva, a gente fica muito restrito, porque infelizmente você tem que, né? Mas rodando aqui, o que eu tô querendo dizer a vocês é que lá na escola, no chão da escola, a escola precisa pensar do PPP dela, e esse PPP, que é o projeto político-pedagógico dessa escola, dentro do projeto político-pedagógico dessa escola, ela precisa pensar de acordo com o Plano Nacional de Educação. Ah, Mauri, mas nem tudo que está lá serve para mim. Não, gente, mas você tem que pegar o que serve para você e implementar dentro da sua escola, entendeu? Então, o que eu estou dizendo a vocês é que o plano PPP da escola é o primeiro passo para a efetivação do pleno desenvolvimento, tá certo? O planejamento. Mas como é que eu faço esse planejamento? Qual é a minha segunda... Eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Então, primeira argumentação, tá certo? Que eu acho muito válida. A escola necessita pensar de forma conjunta com a comunidade escolar. Olha aí o tanto de coisa que você está acrescentando aqui. O projeto político
pedagógico da escola. Aí, claro, aqui eu só estou resumindo, mas aí quando você for escrever, você vai dizer assim, vírgula, visando. Aí você vai lá, porque você lembra, né? Você estudou, você lembra. O que é que tem lá? Eu vou voltar lá agora. Lembra que eu marquei? Eu marquei. Vocês estão lembrados que eu marquei? Eu sei que vocês estão lembrados. Vamos voltar lá. Gente, eu podia ter pego a LDB. Pelo amor de Deus, não pira, tá? Vocês podem pegar essa argumentação na LDB, na Constituição, só que eu queria trazer o Plano Nacional de Educação, tá certo? Não pira. Ai, Mauri, mas eu... Mano, na hora, se você lembrar de outra coisa, você faz. Eu tô só te dando mais um parâmetro, porque talvez você não tenha dado muita bola pro Plano Nacional de Educação, tá certo? Não pira. Por que que você acha, Mauri? Lembra que ela pediu que tem que embasar lá? Não falou isso? Ai, como é que eu vou falar? Como é que eu embasei isso? Vamos lá. Olha as marcações que eu fiz aqui. Eu falei o seguinte. Primeira coisa, eu preciso dizer que o PPP é uma construção coletiva. Nos meus argumentos eu vou dizer, segundo as diretrizes do PNE, a gestão democrática é uma das suas diretrizes, né? Vamos lá, você vai escrevendo lá. Você pode começar falando sobre isso. Estou fazendo a primeira argumentação, estou embasando a primeira argumentação, que eu estou dizendo que o primeiro passo para que essa educação seja feita de forma efetiva a desenvolver o pleno desenvolvimento é que nós devemos começar a pensar no PPP. E essa construção do PPP deve ser coletiva, deve ser com toda a sociedade, com toda a coletividade, para que ela contemple de fato, as aprendizagens necessárias para aquela comunidade. Aí, primeiro, está dizendo aqui, ó, promoção do princípio da gestão democrática, tá? Aí vamos descer. Ele diz assim. No artigo 4º, ou no parágrafo 4º do artigo 7, que fala da forma como deverá ser implementadas as modalidades de educação escolar segundo o PNDE, ele diz que essas modalidades devem considerar o território étnico-educacional e a utilização de estratégias que levem em conta a identidade específica e sociocultural linguística de cada comunidade. Meus amores, você precisa decorar isso? Não, você vai sentar. Segundo o PNDE, a gestão deve ser democrática e, para mais, deve contemplar. Aí vocês vão falar com as palavrinhas de vocês, mas contemplar, né? Considerar, levar em conta, observar as características territoriais, culturais da comunidade. Para que isso aconteça, é necessário que se ouça plenamente toda a sociedade, com debate, com construções coletivas, com chamamento público, com toda a sociedade. E, gente, eu tô aqui enchendo linguiça, mas vocês sabem o que é que vocês vão escrever aí. Essa, para mim, seria uma primeira argumentação, tá certo? Agora vamos voltar para lá. Vamos aqui. Primeiro aqui, né? Eu botei isso aqui. Segundo, ó, lembrando que eu não vou fazer a redação aqui. Primeiro porque eu não, já falei, mas eu vou repetir. Eu não sou professora de língua portuguesa, eu não sou habilitada para estar aqui dando aula de redação. Eu não estou dando aula de redação. Eu posso ajudar na argumentação, que eu acho também que é realmente o que realmente o pessoal tem mais dificuldade, né?
A segunda argumentação que eu traria aqui é com relação à efetividade, tá certo? É como é que você vai fazer isso. Tá, beleza, você construiu o PPP. Eu não vou, eu vou só mostrar aqui para vocês primeiro qual vai ser, eu vou fazer o contrário. No lugar de eu escrever a tese, eu vou mostrar a argumentação primeiro. Lá para cima de novo, lá nas diretrizes. Gente, guarda uma coisa, princípio, diretrizes sempre embasam o que você vai dizer, certo? Tenham isso em mente. Vamos lá. 3 aqui eu poderia usar: superação da desigualdade educacional, melhoria na qualidade de educação, formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos em que fundamenta a sociedade, e a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica. Todos esses itens, essas diretrizes deveriam conter o seu PPP. Essas diretrizes vão dar a seu aluno o pleno desenvolvimento que Lewandowski falou lá, o desenvolvimento para a cidadania. Se você só colocasse isso aqui com as suas palavras, evidentemente, porque você não vai lembrar, você não precisa lembrar disso fielmente, mas vocês entenderam que com o PN, o embasamento do PNE, mas vocês sabendo o básico, gente, eu não fui nas metas. Eu ainda não fui nas metas, eu vou chegar lá. Mas vocês entenderam que dá para você escrever a segunda argumentação só por aqui? Aí você colocaria da seguinte forma. Vocês entenderam aqui, né? Vamos voltar para lá. Se vocês não estudam assim, passem a estudar, tá certo? Primeiro você constrói as suas escritas lendo o que você não sabe ou que você não conhece bem e vai escrevendo sobre, tá certo? Vocês vão começar a ter vários pensamentos para que você consiga construir sua argumentação, tá certo? Aí você diz assim, para o desenvolvimento pleno do educando, eu não gosto desse nome não, do aluno, é necessário se ter em mente que a defasagem olha eu escrevendo então aqui, é uma realidade. Sendo assim, olha aí, vamos construindo. Tô assim, só devaneando, tá? Tô pensando numa aqui para mim. Sendo assim, faz necessário que... Aí você pode colocar qualquer um. Escolha. Vamos lá? Vamos pensar aqui. Ai, cadê? Faz necessário a melhoria da educação, a superação das desigualdades sociais. Então, como é que você vai fazer isso? Tá certo? Buscando superar as desigualdades sociais, a melhoria na educação. Aí você joga aquele tema. Visando a promoção humanística, científica, cultural do aluno. E assim você vai construindo, de forma que, o que eu penso aqui da minha argumentação, que você vai colocar aqui, que dentro do seu plano de trabalho, que o plano de trabalho da escola contemple
os alunos de baixo desempenho. Buscando trazer o currículo para a realização. Gente, eu não vou escrever mais não. Para a realização das competências mínimas. E a partir daí, complementar o desenvolvimento daquela criança. Porque não adianta nada eu passar essa criança de ano após ano e ela continuar sem saber, sendo uma criança, um decodificador e não ser uma criança letrada, por exemplo. Então, faz parte do plano trazer o currículo para a realização do letramento, do desenvolvimento, né, gente? Desculpa aqui. Da erradicação do analfabetismo, etc. Vocês vão seguindo aqui. Esse aqui é um dos argumentos que você poderia colocar. Mas você também poderia colocar uma daquelas metas. Você podia escolher ali. Você podia vir aqui e colocar promoção dos princípios de respeito dos direitos humanos. E aí, quando você contempla esse currículo, você está respeitando os direitos humanos da criança, você está respeitando a individualidade dela. Tá certo? Aí vamos lá para as metas lá embaixo. Ó, ele fala aqui, ó. A política social como uma questão as políticas educacionais como uma questão social, tá? O sistema de educação básica, na qualidade de educação básica, você pode falar também, enfim. Aí você fala aqui, ó. Inclusão. Você pode falar da inclusão. Você pode falar de alfabetizar todas as crianças no máximo até o 2º ano, porque o plano mudou, né? Ter como meta no seu PPP isso, tá certo? É uma das formas as quais você está embasando, porque você está tomando como base o PNE. Do PNE, o PNE serve de base para que você construa o seu PPP, porque ele serviu de base para o plano estadual de educação. O plano estadual de educação serve de base para o seu PPP, tá certo? E aí você vai construindo a sua argumentação. Pessoal, eu sei que quando eu vou explicar essas coisas, eu me acho um pouco confusa quando eu vou explicar essas coisas também. Mesmo porque minha letra fica... Esse caderninho aqui, minha letra fica horrível. Mas o principal aqui não é o que eu estou falando, é o que eu estou fazendo. Tá certo? Veja que aqui eu construí primeiro as duas argumentações. Tá certo? Quando eu construo as duas argumentações lá no meu rascunho, eu já sei qual é o tema da minha redação, para onde eu vou na minha redação, tá certo? Eu dei aqui a vocês aí no decorrer da aula eu citei vários temas, tá certo? Eu poderia aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês rapidinho. Vamos ver aqui. Ó, olha aqui, na LDB, vamos lá. Como é que eu vou comentar isso também pela LDB? A LDB fala aqui, ó. Ó, achei. Artigo 4º, que fala do dever do Estado com o educando. Lá ele fala assim, no artigo 10, ó, ele fala assim, ó, 11. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisito indispensável para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Veja que quando você fala disso aqui, é um argumento que você coloca lá, tá certo? É um embasamento. Então, quando você vai montar o seu PPP tem que ser baseado na legislação. Você pode citar isso aqui.
Você pode não, você deve, tá certo? Quais são os eu tô falando isso, gente, porque lá na sua argumentação você vai dizer que o PPP não foi discutido na sociedade. E é como, aí eu coloquei até aqui lá na construção que eu falei assim, dado a quantidade de alunos em defasagem, sabendo que, segundo o LDB, a alfabetização plena e a capacitação gradual da leitura é um dos requisitos indispensáveis para a efetivação de direitos. Que direitos? Os direitos que estão lá descritos no 205, os direitos de pleno desenvolvimento. Tá vendo? Guarda isso para vocês. Se vocês fossem argumentar de outra forma, vocês podiam. Um embasamento seria esse. Desse embasamento, vocês constroem o pensamento de vocês. No lugar do PPP, vocês poderiam estar falando do plano de trabalho do professor, vocês poderiam estar falando do contraturno, vocês poderiam falar da escola de tempo integral que está no PNE, se vocês acreditam que a escola de tempo integral seria a solução para esse problema de pleno desenvolvimento. Enfim, eu peguei esse tema porque, como ele trata o artigo 205, na verdade, ele é o norte, ele é a fundamentação, ele é a pedra filosofal da educação. Então, ele traz para você qual é o objetivo fim da educação, que é o pleno desenvolvimento do educando. Tá certo? Então, eu achei muito importante falar dessa discussão com você, para vocês perceberem que depois do artigo 205, ele está espalhado em toda a legislação, tá certo? E vocês poderiam construir várias, porque ali, quando eu falo de desenvolvimento pleno, gente, eu posso ir para qualquer lugar que vai dar certo. Porque o desenvolvimento pleno depende dessas partes que eu disse a você, da particularidade regional, da particularidade do aluno, tá certo? E assim sucessivamente, tá certo? Eu não sei se vocês gostaram dessa aula, para mim é super novo, eu nunca dei aula assim de discursiva, não. Não é um tema que eu domine para lecionar, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu vejo que as pessoas se afligem muito com a discursiva, mas eu acredito que seja só por prática. Mas acho que a argumentação que vocês têm, às vezes é porque vocês não pescam, tá certo? Assistam a aula, se gostaram, dê um like. Se não gostaram, coloquem aí um comentário que vocês não gostaram, porque me ajuda muito aí para construir as próximas aulas, tá certo? Bom descanso. Primeiro, bons estudos, depois bom descanso.